Eu quero convidar esse irmão muito amado para vir aqui na frente. Ele vai transmitir a palavra de Deus para nós hoje. O irmão Leandro, ele é de Piracicaba, está junto com a sua família, né? Esse aqui não vai precisar, né? Tem água pura. Junto com a família, Laís, o Caleb e o Brian. Eu falando Caleb achando que era o grande. A Laís, o Caleb e o Brian, né? Eles são lá de Piracicabas, inventando cidade agora, né? O irmão Leandro, ele estuda teologia, ele faz o seminário Foco, é alguém compromissado com o reino de Deus, gosta de estudar, tem um zelo pela palavra. Então é uma imensa alegria para a gente poder ouvir ele. O tema que eu pedi para que ele compartilhasse conosco tem a ver com eles, tem a ver conosco também, porque é o nosso dilema que a gente passa. O tema é que Jesus cuida de nós quando nós estamos cuidando das pessoas, né? Então, a ministração que o Espírito Santo vai fazendo, né, na nossa vida, daquilo que Deus quer que a gente faça aqui no mundo, vivendo para a glória de Deus, e todos nós temos dores, todos nós temos dificuldades, e eu tenho certeza que Deus vai te usar para ministrar a vontade dele ao nosso coração, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Leandro, da sua família. Obrigado, ó Pai, porque ele ama o Senhor, ama o seu reino, e queremos que o Senhor ministre, Pai, ao nosso coração a sua vontade através desse teu servo. Muito obrigado por esta oportunidade. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite a todos. Vou fazer uma brincadeirinha antes de a gente iniciar. Teve um evento, até o Lu foi lá conosco, né, meu irmão, no sábado, lá em Piracicaba, uma igreja que eu estou me reunindo agora, né, Visconde, todo mundo conhece quase. Foi o irmão Onés que deu uma das palestras no sábado de noite. E aí eu fui assistir justamente a palestra, né, a respeito do suicídio. Era um tema que eu estava querendo focar um pouco por causa de certas coisas que aconteceram pessoas que vieram procurar nesse sentido. Então eu falei, vou aproveitar o tema. E aí, quando eu ouço o irmão pregando lá, eu falei, nossa, o que eu fui arrumar? O irmão tem conhecimento muito profundo. Aí eu falei pro Zé, Zé, a vontade minha é de ir lá e ouvir, sentar e ouvir de novo, irmão. Falar de novo. Vocês têm um privilégio muito grande de um irmão que é usado por Deus, de um irmão que é um servo realmente dedicado a Deus. Então, a glória a Deus, mas honrando o irmão aí, porque foi bênção mesmo, no sábado lá. A gente vai meditar nessa noite em Filipenses capítulo 2, capítulos 4, e versículo 2. Filipenses 4 e versículo 2. Esses dias aconteceram algumas coisas que às vezes nos chamam muita atenção. Pelo menos comigo, eu sempre sinto um pouco isso. Não sei se vocês ficaram sabendo, teve 2 pastores de outras denominações aí, que um muito famoso no meio, eu não vou citar o nome aqui, mas muito famoso, escreveu vários e vários livros, um cara que eu tenho como referência no ministério, de certo modo, porque é uma pessoa muito de Deus mesmo. Mas, né, o pecado bateu a porta, ele cedeu ali à tentação e caiu em pecado, e isso afetou, de certo modo, um pouco do Brasil todo, né? Várias pessoas, eu soube, até teve pessoas que são professores meus do curso, que pararam de vender os livros que ele escrevia, né? Que ele tinha livros escritos, e o seminário lá achou por bem. O seminário não, na verdade, é um dos professores que está no meio da Fiel ali. E resolveu não vender mais os livros deles, até isso ser tratado, eu creio. E outro irmão, né, também de grande influência aí no meio, que estava se falando que ele estava judiando a esposa e tudo mais, mas aí parece que ficou meio que não comprovada a história, né? Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção nossa? O que vocês sentem quando vocês ouvem isso? O que mexe com vocês em algum sentido? Quando você olha algumas pessoas que caem em pecado e
por um deslize ali e tudo mais, né? Cedem à tentação, erram. Será que se vocês tivessem a oportunidade de falar com esses irmãos, o que vocês falariam? Ou será que a gente às vezes se omitiria ou falasse, não, acho que é melhor deixar quieto, né? Nem vou me meter em enrascada mais. Já basta a frase aqui, já basta os nossos problemas, não precisa arrumar mais problema com os outros. Essa é a filosofia que o mundo prega. Isso é uma verdade, de certo modo, que eles realmente tentam inculcar na gente, que a gente não deve se envolver com pessoas, a gente não deve cuidar dos problemas de outras pessoas. Quando que a Bíblia mostra totalmente ao contrário. Acho que um pouco disso que fica encravado na igreja foi, acho que um pouquinho por causa da pandemia, né? A gente viveu isolado por certo momento, pessoas nem voltaram a se reunir mais, não acharam nem necessidade disso mais, porque era melhor cuidar da sua família somente na casa e não quis mais contato com outras pessoas. Porque isso por quê? Porque custa, não custa? Você conviver com pessoas que são, como o nosso irmão fala, bem pecadores, e todo mundo peca, e todo mundo né, o que o pecador faz melhor é pecar, não dá trabalho. Eu não sei com vocês, mas a gente, como o irmão falou, enfrentou bastante disso lá. Dá trabalho de cuidar de pessoas. Dá trabalho ter que ir lá e resolver problemas e dá trabalho. Mas nós fomos chamados justamente para isso. Um dos hinos que foram cantados aqui é que Cristo pagou um alto preço para fazer nos família, né? Honra, né? Vá. Sou grato por tudo que tenho. O meu presente maior desse mundo me foi dado como herança eterna. E aí ele conta um pouco ali do benefício do sangue de Cristo ter unido a gente como família. Então isso é uma verdade. Que Cristo fez isso, realmente é uma verdade. A gente é ligado por isso. Vamos olhar o que Paulo fala a respeito um pouco disso para que a gente tome algumas lições nessa noite. Vai falar assim, ó. Eu tô com a NVT, eu não sei qual que é dos irmãos, mas se for em outro, acompanhem aí. Filipenses 4, versículo 2, e a gente vai ler até o 7 primariamente. Do 2 ao 7 somente. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista a questão no Senhor, resolva o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas irmãs, duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na pregação das boas novas. E também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Antes de a gente entrar no texto, é bom a gente situar aonde que ele está, ou qual a situação que ele está vivendo, para que a gente tenha um real entendimento do texto aqui. Paulo, ele está aqui preso em Roma, né? É bem provável por volta do ano 60 a 62, né, depois de Cristo, ali no começo do primeiro século, quando ele vai preso porque acusaram ele injustamente de certas atitudes. Ele queria muito ir visitar Roma. Ele queria muito pregar o evangelho, como ele fez em várias vezes que ele ministrou a palavra, que ele saiu a pregar para o mundo afora. Inclusive, a carta aqui aos Filipenses é uma igreja que ele fundou, né? Que Deus usou ele para o fundamento, né? Ali com Lídia e tudo mais. Mas ele vai de um modo meio diferente do costume, né? Ele vai preso. E ele fica 2 anos preso, algemado. Aí há uma certa dúvida nesse sentido se foi na primeira prisão em Roma ou foi na segunda. Mas que ele fica algemado ali como um soldado, onde ele alugava uma casa, que ele também poderia ali então escrever as cartas e receber visitas, como acontece na carta aqui, né?
Epafrodito, vai lá e visita ele e leva a oferta da igreja de Filipos. Então, por esses fatos, eles acham que realmente foi a primeira vez que ele fica preso domiciliarmente, né? Em que ele fica 2 anos ali com algemados. Nesse trajeto, quando ele é, de certo modo, acusado injustamente e preso, ele foi espancado pelos soldados. Ele, na viagem até Roma, ao qual ele atravessa o navio, ele sofre um naufrágio, e é descrito em Atos ali. Depois ele é picado por uma cobra. E aí ele chega à cidade de Roma. Então, no mínimo, dá uma olhada nisso. No mínimo, a situação não é muito favorável para ele. Pelo menos aparentemente. É uma situação muito ruim, porque ele está só sofrendo, passando por coisas sem que você quer merecer aquilo lá. Mas a ideia aqui, qual que é a ideia dele? Ele está olhando para uma situação e falando assim, ó, o que importa é isso aqui, ó. Ele olha e fala assim, suplico a Evódia e Gesinte, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Ele tira o foco de si mesmo. Apesar de estar sofrendo, apesar de ter passado por algumas dificuldades, ele não olha para isso. Ele não olha para a situação que ele está enfrentando. Ele olha para a situação que a igreja está enfrentando. Ele olha para a necessidade de que o povo santo está enfrentando. E ele fala assim, viu, vai lá, resolva isso aqui. Não é, de certo modo, um baque na gente? Porque às vezes a gente está livre, a gente está tranquilo, desfrutando de saúde, desfrutando de tempo e tranquilidade. E a gente não consegue socorrer aos outros. A gente não consegue ter coragem de ir lá e acertar os problemas que têm que ser acertados. A gente se omite, a gente não tem coragem para fazer. Mas Paulo preso, numa situação muito ruim, ele está se preocupando muito mais com a igreja do Senhor. Ele deixa o seu eu de fora. É 2 coisas que me chamam muita atenção. Que, primeiro, ele não diminui o problema dos outros. Porque se ele fosse olhar para ele, ele fala assim, isso aqui é muito pequeno. É como se ele falasse, dá licença. Pelo amor de Deus, vocês vêm com isso aqui, com essa mixaria de coisa para me atormentar aqui. Eu tenho que resolver uma coisinha dessa, uma briga entre irmãos ali, uma briga entre irmãs. Uma só. Não vou perder meu tempo com isso. Mas não. Mesmo ele sofrendo muito mais, estando preso ali, sofrendo todas as coisas, que a prisão de Roma não era fácil, ainda assim ele olha para essa necessidade e ele vai em prol disso. Ele age em prol disso. Como um bom líder. Como um bom líder, ele faz isso. Ele vai lá, não, vamos resolver as coisas. Tem que ser feito, vamos fazer. Só que ao mesmo tempo em que ele olha isso, e ele também é como, né, eu ia citar isso mais para frente, mas é como o capítulo 2 vai falar. Lembra que Jesus, é o exemplo de Jesus após ele ser citado. Capítulo 2, versículo 4, se não me falha a memória, ele vai falar assim, ó, não tenham... Vamos ler? Mais fácil, né? Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Em outras versões vai falar assim, ó, é que a gente deve se preocupar muito mais com os outros do que com a gente mesmo. E aí ele entra nos próximos versículos mostrando como Cristo fez isso. Cristo, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio para sofrer. Ele deu a vida pelos outros. Ele deu a vida por amar pessoas, por cuidar de pessoas. Ele fez tudo isso. É como se ele estivesse trazendo, olhe para Cristo nesse sentido. Paulo também estava fazendo esse mesmo modo. Ele falou sobre Cristo aqui e deu a ideia. Olhem mais para a necessidade dos outros do que a sua. E ele estava fazendo isso. Ele só não tinha falado. Ele não só soltou a palavra para os outros fazerem, mas ele não fazia.
Não, ele olhou a necessidade dos outros acima da dele. Só que, olha a continuação do versículo. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e os outros colaboradores. Você olha a situação. Então, Paulo é líder. Paulo ele não está se preocupando tanto com a sua vida, mas se preocupando muito mais com a igreja do Senhor. Só que ele não assume a responsabilidade sozinho. Porque aconselhar pessoas e cuidar de pessoas não é um serviço do pastor, não é um serviço do Onéias aqui. É um serviço de todos nós. É um serviço de cada membro da igreja. Todo mundo devia de cuidar de todo mundo. Todo mundo devia de abraçar todo mundo. Todo mundo devia de olhar os pecados dos outros e corrigi-los. Porque a gente exorta uns aos outros. A gente ama uns aos outros. A gente, Mateus 18 vai falar que quando um irmão vê algum problema, algum pecado no outro, vai lá você e corrige o irmão. Não fica carregando o pastor de tudo isso e colocando tudo na conta do pastor. Pastor, vai lá. Eu não estou disposto a abraçar. Mas Paulo, como líder aqui, ele está falando justamente isso. Façam isso. Vai lá. Resolve o problema com elas lá. Entra no meio. Seja entrão mesmo. De certo modo, eu acho que é muito ruim às vezes isso, né? A gente olhando como humano. Porque você se meter nos problemas, às vezes, de casal e de tudo mais, e de outras pessoas. Normalmente a gente cresce falando assim, ó. Como que é o ditado? Como que é? Isso, exatamente. Briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Não se envolve. Não se envolva. Para de arrumar B.O. pra sua cabeça. Não, e quando ao contrário, a Bíblia mostra que a gente sim deve de intervir. Com amor, com cuidado, porque realmente isso é amar as pessoas. É querer que o casamento delas progrida, é querer que a vida delas progrida, é que elas se aproximem mais de Deus. E isso é bênção demais. Então Paulo olha e fala assim, ó, viu? Vai lá e intervenha. Ajude essas pessoas. Essa palavra de ajude no grego, eu não vou falar o grego, porque isso é muito ruim, de linguagem grega. Mas eu pesquisei as palavras e aí ela traz a ideia do quê? De realmente, sabe aquela pessoa que caminha do lado, toda hora ali, corrigindo, toda hora suportando, toda hora, a hora que precisa ela tá ali. Essa é a ideia de ajudar. Ajudar é às vezes acordar 4 horas da manhã porque o irmão tá lá, brigando em outro lugar lá. Já aconteceu isso comigo. 3 horas da manhã eu fui buscar um abençoado que tava numa briga. Tava numa briga e eu fui buscar ele lá. Então, tem situações que é isso, porque ajudar os irmãos é ativamente. É em todos os momentos. Só que, qual a dificuldade disso? Não sei se pode citar, se pode abrir para isso. Falem, o que vocês acham de dificuldade para a gente exercer isso? Todo mundo fazer isso? Pô, beleza. A resistência, às vezes o outro não quer ajuda, é difícil mesmo. Muito bem, uma fala muito boa. A gente olha sempre para isso, a gente ajuda quem quer ser ajudado. Mas vamos por que a pessoa quer ser ajudada? Quais as dificuldades que a gente enfrenta em fazer isso? O que a gente tem que se abnegar e vamos sentir? Vou deixar mais fácil. Às vezes de convívio com a família, às vezes de descanso. Né? Quantas vezes a gente tá lá tranquilo? Isso, exatamente, de tudo, de segurança, de lazer, de conforto, de cansaço, de renunciar, às vezes, ao próprio eu, de renunciar às nossas vontades, aquilo que a gente quer. Então, tem muitas situações que realmente é custoso fazer tudo isso. Não é um serviço fácil, não. Mas é um serviço abençoado por Deus. Porque, como a gente cantou, Ele próprio fez tudo isso para conquistar a unidade da igreja. Então, como a gente não pode fazer? Por isso que
O que significa usurpar? Quando fala ali, não teve como usurpação ser igual a Deus. Uma vez eu pesquisei, aí se tiver errado, corrija eu, mas é a pesquisa que estava lá. Usurpação significa o quê? Que a pessoa, ela tem aquele direito de ser, mas ela fala assim, não, agora eu não vou ter esse papel, eu não quero agora. Eu vou negar esse direito que eu tenho. Usurpar é nesse sentido que estava trazendo ali no texto, pelo menos quando eu pesquisei. Quantas vezes a gente tem que fazer isso? De deixar os nossos direitos para socorrer as pessoas. Nosso direito de descanso, nosso direito de estar com a família, nosso direito de muita coisa. Mas temos que fazer. Temos que cuidar dos outros. Porque aqui, como o Paulo vai bem orientar, a gente ajuda pessoas, a gente resolve problemas, a gente colabora para a solução de problemas. A gente não causa eles, porque muitas vezes a gente tem causado mais do que solucionado, não é verdade? Muitas vezes a gente tem tido Infelizmente, a gente tem sido instrumento errado aí, nesse sentido. De vez a gente usar para abençoar a vida do povo, a gente às vezes usa o nosso tempo para difamar, para falar mal, para fofocar, coisas que a gente deveria de deixar. Um ponto muito importante aqui, olha a situação dessas duas mulheres. Muitas vezes a gente acha que, como a gente serviu no passado, e a gente, sei lá, vamos por assim, vamos até dizer, ficou meio referência na igreja, né? A gente se elevou a um certo nível de referência na igreja, e a gente é como se fosse aquela pessoa que nunca erra. Nunca tem problema, nunca é 100% santo, quer ter aquele status de totalmente certo. Mas o que Paulo está falando dessas duas irmãs, e olha o que ele fala das duas irmãs, que estavam causando divisão e problema, que estavam causando dificuldade ali no meio, que estava atrapalhando o progresso da igreja. Mas olha o passado delas. No passado delas eram irmãs que lutaram pela igreja, lutaram pelo evangelho. Pessoas que caminharam com Paulo ali, que parecia que era suporte e referência para Paulo. Parece que Paulo fala assim, ó, quando eu lembro delas, eu lembro disso aqui. Eu lembro de quanto elas trabalharam arduamente, se desgastando. Eu lembro disso delas. O que nos serve um pouco de alerta, irmãos. Serve de alerta porque muitas vezes a gente acha que a gente serviu e nunca vai cair em erro nenhum. Irmãos, aí olha a vida desses irmãos que eu citei no começo. Pessoas que para mim eu tenho um livro dele, sensacional. Sensacional. Não vou falar, eu não tenho outra palavra, não posso falar. Não posso mentir aqui, mas é muito bom. E caíram. Quem dirá nós? É isso que eu ficava pensando. Quando aconteceu essas coisas, o que me veio foi um temor santo e uma tristeza pela situação. Porque eu olhava assim e falava assim, nossa, que pena para esse irmão. Esse irmão era referência. Se eu pudesse, eu queria ajudar ele, a recuperação dele já quanto mais rápido para ele voltar. Ajudar ele a estar lá junto com ele, abraçar ele, irmão, ó. Errou. Mas vamos caminhar para solucionar isso aqui. Meu desejo era esse, porque realmente pessoas de Deus, mas que caíram. Então todos nós estamos sujeitos a isso. O que nos leva a pensar que todos nós precisamos uns dos outros. A ideia aqui também é isso. Todos nós precisamos. Não tem pessoa que está de pé que às vezes não precisa de suporte para ela nunca cair. Uma pessoa do lado. Semana passada eu perdi meu avô. Não sei se todo mundo ficou sabendo, eu falei pro irmão. Agora sobrou só mais uma avó, eu não tenho mais nenhum avô nenhum, né? Mas eu tava até falando no dia do enterro, né, do velório e tudo mais, a situação do meu avô. E teve um irmão, só que entre muitos que nos ajudaram nesse momento, Deus é maravilhoso usando os irmãos para socorrer a gente.
Mas teve um irmão, não sei se vocês conhecem o meu Diego, ou o irmão conhece o meu irmão Diego. Ele falou assim para mim: Lê, se precisar, eu vou lá. Que hora que você vai lá no velório? Aí eu falei: eu vou lá e se precisar que vocês vai varar a noite, eu vou varar junto com você. A gente vai varar a noite junto. Só isso me tranquilizou. Por quê? Porque a gente precisa um do outro e às vezes nas horas difíceis que você não tem força para caminhar. Às vezes o bike é doído. E tem irmãos lá apoiando a gente. Por isso a gente precisa um do outro. Eu não caminho sem ninguém e vocês não caminham sem ninguém. Se a gente quer ser pessoas bíblicas, pessoas de Deus, a gente depende dos irmãos porque a gente não tem força em nós mesmos. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode bater no peito e falar assim: eu vou encarar isso aqui sozinho. Não. Você vai cair se você encarar sozinho. Primeiro, a gente depende de Deus em tudo. Se não for por Ele, a gente nem sequer dá um passo. E Ele sempre põe pessoas a nos ajudar no trajeto. Pessoas que são valiosas para nós. Então, irmãos, preste atenção nisso. Toma cuidado com isso. Quando vocês... Eu espero que essa mensagem abra o coração de vocês, para que vocês, se não fazem isso, façam daqui para frente. Realmente cuidem uns dos outros. Aconselhem uns aos outros. Caminhem do lado uns dos outros. Mas saibam que vai ter dificuldade nesse trajeto. Mas não deixem de fazer. Porque isso é maravilhoso. Isso é uma benção. Olha o versículo 4. E a gente vai linkar isso aqui com todo o resto, porque a gente nunca tira o texto fora do texto, né? Só o versículo fora do seu contexto. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Imagina a situação então aqui. A situação é de que pessoas na igreja estão brigando, a gente tem que dar uma de intruso e resolver problemas, vai nos custar muito tempo, desgaste, dor de cabeça, nervoso, cabelo branco e tudo mais. Só que mesmo em meio a tudo isso, o Paulo e o Senhor está falando a nós e a eles de que a gente tem que ter alegria em fazer isso. A gente tem que passar por esses momentos com felicidade, com o rosto sorridente. Não é difícil. Ter alegria na dificuldade não é uma coisa muito... Na verdade, o mundo vai falar assim: cara, é muito louco. se o mundo olhar isso aí, ele vai falar assim: esse cara tá fora do cabo. Mas nós somos realmente loucura para o mundo. A mensagem é loucura para o mundo. Aquilo que a gente vive é loucura para o mundo. Mas nós devemos de ter alegria, porque isso mostra a todo mundo o prazer que é servir ao Senhor. Mostra a todo mundo que não está sendo algo penoso para nós fazer. Não sei se aqui aconteceu. E se aconteceu, vai incriminar o irmão. Mas já foram com o Néas assim e falaram assim: olha, eu nem vou falar para o Néas, porque o rapaz está acabado. Você olha para o irmão está ali minguando as mínguas, quase que rastejando pela igreja, porque não tem mais força para nada, não tem mais alegria em fazer nada. Ou, para outra pessoa, você passou isso em algum outro lugar. Não é meio ruim? Você fala assim: não, nem vou falar nada. Nem vou sobrecarregar. O irmão já está cansado. Muitas vezes a gente anda desse jeito. Muitas vezes pelo nosso próprio coração corrupto também. Que quer demonstrar que a gente está fazendo algo. Né? Aí eu estou me desgastando pelo evangelho. E não consegue sorrir, parece que está tudo sendo muito penoso. Mas quando a gente demonstra alegria, mais pessoas vão chegar e, olha, me ajuda nisso, irmãos. Me ajuda nisso, irmão. Ele dá um detalhe aqui que ele vai falar assim, ó. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Aqui traz um pouco da brevitude de tudo que a gente enfrenta. Ó, o Senhor logo logo está voltando. Essas coisas que nos cansam, essas coisas que nos desgastam, tudo vai passar. E aquilo que a gente propaga aqui, cantou muito bem, né?
de que um dia o Senhor voltará, é aquilo que Apocalipse 21 vai falar. Que ele não vai ter mais nem dor, nem tristeza, nem luta, nem pranto, nem câncer, nem nada mais. Tudo isso fica aqui. Então vale a pena lutar enquanto há tempo. Vale a pena se desgastar enquanto é tempo. Vale a pena fazer a obra do Senhor. Vale a pena. O seu Salvador está chegando em breve. Paulo tem essa ideia aqui de que quantos 1000 anos atrás aí? Ele tem a ideia de que estava chegando, ele está voltando. A urgência do evangelho que ele falava é porque ele achava que estava ali, estava chegando. Agora pensa isso aí, quase 2000 anos para frente. Pensa nisso. Já está muito breve, a gente não sabe quando. Mas deveria de ser muito mais urgente em nossos corações. Deveria de ser muito mais vivo. Primeiro ponto, nesse decorrer da luta cristã. Então, primeiro, a gente tem que ter alegria. Mas a gente também não deve se viver preocupado com as coisas. Porque a gente, às vezes, quer resolver os problemas e achar que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Não, eu estou tratando o irmão biblicamente. Estou tratando com a Bíblia. A Bíblia tem poder, a palavra de Deus fala, e tem realmente mesmo. Então, logo, logo vai ser tudo resolvido isso aqui. E aí passa tempo. E aí passam os dias, e aí passam os meses. E parece que não está solucionando tanto. E a gente fica preocupado, será que isso aqui vai dar certo? A ansiedade bate, os problemas vão aumentando, às vezes não é só aquele que você tem que resolver, mas aquele irmãozinho, tem outros muitos para resolver. E aí a ideia é o quê, então? Ora o Senhor, é só isso. A gente não adianta viver preocupado. Primeiramente, a ansiedade, para que serve? Só para a gente sofrer antes. Está sofrendo antecipado por uma coisa que nem aconteceu. Mais nada. Quando que a gente deveria de descansar? Orando ao Senhor e entregando nas mãos dele. Por quê? Porque o mesmo Deus que é soberano sobre tudo, ele pode fazer todas as coisas. E se não ocorreu, é porque ele ainda não quis. Se não ocorreu, é porque ele ainda não fez. Mas na hora dele, no momento dele, não há pessoa que resista à vontade dele. Não tem como a gente lutar contra essa causa. Deus pode fazer todas as coisas. O seu poder é inesgotável. Então a gente deveria olhar para isso e, já entreguei. O que eu tinha que fazer é isso, orar. Já entreguei. Vou descansar. Não tem uma preocupação. Lembra o caso de Ana? Sofrendo ali pelo seu filho? Ela estava ali, Penina sempre, maltratava ela, zoava com ela, que ela não tinha dado filho nenhum. E aí ela vai e ora ao Senhor no templo, entregando a vontade dela. E o final do texto fala assim, que ela saiu, já não com o semblante triste, carregado, foi lá, comeu, descansou. Descansou, ela pediu, não teve a resposta, não teve nada, não sabia se ia ter filho ou não. Mas ela entregou, acabou. O que basta a nós é isso. O que basta a nós até agora é isso, é entregar. O resto é do Senhor. E por último, e aí a gente linka com a mensagem que o irmão pediu para trazer também. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Porque o mesmo Deus que está operando em você para resolver os problemas e problemas de outras pessoas, é o mesmo Deus que está trabalhando em você e tranquilizando o seu coração. É o mesmo Deus que está cuidando de você no trajeto. É que está amparando você, dando paz em meio às dificuldades, em meio às incertezas da vida, trazendo sossego à sua alma. O mesmo Deus que cuida dos irmãos através de você, às vezes cuida de você através dos irmãos. Porque a gente cuida um do outro. Então eu queria, nesse momento, fazer só algumas aplicações nesse sentido. E que isso guarde durante a semana que vocês vão ter. Deus te chamou
para viver uma vida de cuidado. Isso é um fato. De cuidado com sua família, com os irmãos da igreja, com sua família espiritual. Exerça isso. Você olhou para sua vida e olhou assim, viu? Eu tenho me preocupado muito pouco com as coisas. A vida dos irmãos ali que sofreram, eu nem lembrava mais. Nem me causou nenhum espanto, nem nada. Nem fez diferença na minha vida. Se essa foi a sua resposta, mude seu pensamento hoje. Eu preciso preocupar com meus irmãos. Com todos eles. Vá atrás de alguém que você vê a necessidade e procure isso. Não deixe só ele chegar. Vá você ir atrás dele. Segundo ponto é que no trajeto, o que ensina aqui a palavra de Deus é que a gente vai sofrer no trajeto. Paulo sofreu e todos os outros. Jesus Cristo, por amor aos seus, ele sofreu a maior das afrontas, a maior das dores. Mas mesmo assim, tome a atitude de fazer. Siga em frente. Ajude pessoas. Se compadeça com pessoas. Tenha empatia com pessoas. Carregue pessoas. Carregue se preciso no colo. Se preciso, fala, vou passar a noite com você aí. Está sofrendo? Eu vou passar a noite com você aí. Esteja disposto a isso. E por último, sempre lembre, Deus está cuidando das pessoas através de você. Mas Ele também tem cuidado de você. Descanse na soberania dele. Descanse num Deus que é amor, que é justiça, santidade, mas que sempre nos ampara. Mesmo em meio à perda de um avô, o que eu mais senti foi amor naquele momento. O que eu mais senti foi amor. De Deus comigo, de Deus cuidando de mim através das pessoas. Deus sempre vai estar com você. Caminhe e trilhe o trajeto. Sempre lembrando, o Senhor daqui a pouco está aí. Está voltando. Eu vou dar o meu máximo. O Senhor nos abençoe. Amém.